E conforme nós anunciamos aqui no Estação Notícias, teremos então a participação hoje do presidente da Câmara de Vereadores, o Todson Marcelo Andrade, do PCdoB, para fazer um balanço, né? Isso já é uma matéria que a gente faz de praxe com os presidentes da Câmara de Vereadores, pelo menos aí nos últimos 4, 5 anos que eu estou à frente aqui do jornalismo da estação. A gente traz então o presidente da Câmara para fazer um balanço, um relatório, uma prestação de contas de como foi o seu ano de gestão. Uma tradição também é que a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa, ela sempre devolve recursos, né, para a Prefeitura. Ou seja, nós temos uma Câmara que é enxuta, os gastos são sempre os mínimos possíveis e chega ao final do mandato, sempre volta dinheiro para a Prefeitura de Carlos Barbosa aplicar em obras e serviços para a comunidade. Todson, começamos então falando aí dessa prestação de contas, né? O que vocês desenvolveram neste ano, antes da gente falar dos projetos. Na tua trajetória política foi um ano importante porque tu assumiste como prefeito, né? Na comunidade aí, durante a saída do Fernando Xavier da Silva, o prefeito, e o vice, o Betão, e tu ficastes aí como prefeito. Isso é uma experiência importante para o político, não é? Boa tarde. Boa tarde, Dayan. Boa tarde, amigos de Carlos Barbosa, né, ouvintes da região. Realmente, essa oportunidade aqui de estar fazendo o balanço, isso tem que enaltecer, porque a emissora tem essa responsabilidade. Eu acho que é uma questão de informação para a comunidade que, através da mídia, né, a comunidade fica sabendo. Então, primeiramente, quero agradecer. E tu já começou bem a prestação de contas, já quando a gente assumiu a questão da cadeira do prefeito, né. Daí foi uma situação assim nova, né, para mim, pro meu partido, um partido de 4 anos apenas no município. Eu com 29 anos, até no dia eu disse que eu nunca tinha imaginado essa ascensão tão rápida, assumir, mesmo que por 3 dias, mas eu fui prefeito de Carlos Barbosa. Isso vai ficar marcado na história, né, principalmente na questão pessoal. E, né, claro que é pouco tempo, né, isso não deu tempo da gente nem cair a ficha, né? Mas a gente já pôde assinar algumas questões importantes, como o transporte coletivo urbano também, né? Teve a questão da célula 3, do novo, questão do lixo, né? Que a gente da usina, exatamente. A gente foi lá em Porto Alegre para pegar a autorização da FEPAM com o presidente. Então a gente conseguiu fazer 2, 3 ações importantes nesse curto período de tempo enquanto a gente esteve à frente do executivo. É uma importância muito grande. Eu agradeci toda a minha família, meu partido, meus amigos e principalmente os eleitores que lá em 2008 confiaram o voto, né? E talvez no futuro as coisas possam acontecer como vem acontecendo. Cabe a nós continuar trabalhando forte, né? Quer dizer, essa questão de ter sido prefeito ali nesse período, tu teve uma noção de como realmente é, né? Daí a gente pode perceber o que é realmente uma prefeitura, como complexo é, né? A administração pública. Isso, claro, teu partido tem um projeto político, isso passa com certeza para não, quem sabe não nessa, mas nas próximas eleições o PCdoB vai querer uma cabeça de chapa aí. Não, isso a gente tem que conversar com o povo, né? É o povo que tem que querer, né? E claro que a gente sabe que não é unanimidade, principalmente numa cidade onde o partido está há pouco tempo, mas tem muitos trabalhadores aqui em Carlos Barbosa, muita gente que vem construir a sua família, seu futuro aqui na cidade, né? Então essas pessoas, em conjunto com as pessoas que querem dar um passo à frente aqui em Carlos Barbosa, né? Com os moradores naturais aqui, a gente sabe que essa união a gente pode dar um passo a mais para melhorar cada vez mais, democratizar os acessos ao bem público, ao digamos assim, a qualidade de vida do cidadão. E nesse sentido, se for entendido que o meu nome, que o meu partido é a melhor opção, isso no futuro as coisas tendem a acontecer, mas com o pé no chão, né, e trabalhar forte, porque a gente tem um projeto e esse projeto precisa ser construído. E de novo, quem vai saber isso é o povo, né? E o povo que vai ter que pedir, quer ou não quer, né? Tá certo, Todson. Bom, com relação então à Câmara de Vereadores, né? O que foi investido aí, o que foi devolvido de recursos aí para a Prefeitura de Carlos Barbosa? Primeiro, daí a gente, já vou chegar nesses números que tu pediu, quero só fazer um breve relato. A gente teve 42 sessões, aprovamos 188 projetos, né? Nós tivemos mais de 130 indicações para executivas, indicações porque o vereador não pode fazer o projeto, nós sugerimos, indicamos, e com certeza dessas indicações muitas melhorias foram feitas para a comunidade, isso é importante também. Aliás, toda essa indicação ela é importante porque ela é uma prova que o vereador ele fez esse pedido para o executivo. Exatamente, né? Oficializou, né? Porque não dá para confundir, nós não temos o poder de executar a obra, mas a gente tem o poder de cobrar, fiscalizar, sugerir, buscar alternativa em conjunto com o morador, com a comunidade, com o bairro, com a associação. Esse é o nosso papel. Então, a gente conseguiu fazer 130 indicações esse ano e muitas delas aconteceram, né? Então, isso é importante para nós.
Prova disso é a sintonia que existe entre o Legislativo e o Executivo, né? São dois poderes independentes. Também tivemos a questão da homenagem ao Dia da Mulher, aos 50 anos da IRV, ao centenário da Tramontina, aos 50 anos aos 30 anos da PAI, aos 35 anos da CBF recentemente, né, aos 10 anos da Rádio Estação, né, então a gente também trabalhou bastante nesse sentido. Mas eu acho que um dos principais legados que a gente conseguiu fazer esse ano foi resolver o problema da mídia que nós tínhamos, né. Infelizmente, tanto quanto a construção da Câmara, quanto a mídia, ela entrou na justiça, enfim, por alguns problemas no decorrer do processo, e nós ficamos sem mídia, ou seja, a Câmara, de certa forma, ficou calada. E esse ano a gente conseguiu resolver por 5 anos, e a expectativa é que o ano que vem se mantenha também o contrato com a agência, porque é importante que as informações que acontecem oficialmente na Câmara saia da Câmara também para toda a comunidade. Claro que a mídia ela vai divulgar o que mais lhe convir, o que achar mais interessante. Essa é a democracia e a liberdade da imprensa, né? Mas a Câmara precisa divulgar os seus atos institucionais. Então, nesse sentido, a gente conseguiu fazer bastante trabalho também. E quanto a essa questão de recursos, Dayan, nós temos até o exato momento, até o dia 19 de dezembro, foi passado para nós vamos, provavelmente a Câmara de Vereadores vai devolver para os cofres públicos cerca de R$400 mil. Nós teríamos o direito, né, conforme a lei aqui, de 1.128.000, a gente apenas vai usar por volta de 700 e poucos mil reais. A gente também nesse ano conseguiu dar uma reestruturada melhor na Câmara, troquemos equipamento, né? Pintamos a Câmara, enfim, para melhor atender a população, dar mais agilidade, e também quem for na sessão vai ver que está mais confortável. Lá tem algumas infraestruturas que melhor vem para servir a comunidade, né? Dentro desses recursos aí já estão os salários também, né? Todos os salários, exatamente. Tem esses 4 servidores da Câmara, mais os 9 vereadores, né? E mais a imprensa, né? Não, então isso é para o pessoal até ficar sabendo, porque daqui a pouco pensa, não, os 700 mil, mas gastaram onde? Não, tem os salários, quer dizer, para manter toda o Poder Legislativo funcionando, né? Lembrando que esse dinheiro dá menos do que a verba de gabinete do prefeito, né? Certo. Toda a manutenção da Câmara, isso é importante salientar, dá menos ou igual a verba de gabinete do prefeito, para vocês terem noção de quanto a nossa Câmara de Vereadores é enxuta, né? Para você ver, um poder independente, importante, que trabalha forte, e na próxima legislatura vai ter ainda mais vereadores para a gente poder trabalhar mais, dividimos os salários, que é importante deixar claro isso também, reforçar isso, foi uma questão importante, né, Todos? Vocês reduziram, né, o salário. Reduzimos o salário. Hoje o salário bruto do vereador é 13.300 com 6. Na próxima legislatura, não sei quem vai ser vereador, o salário vai ser não vai ser nem 2.700, então baixou. Não temos assessores, né? Eu tenho assessor por conta própria, né? A gente faz um esforço porque eu acho que a comunidade merece um trabalho mais focado, e uma pessoa só, infelizmente, não consegue dar conta. Então isso é importante para nós. Nós reduzimos o salário. Mas os servidores que estão lá são da Câmara, Todson, não são dos vereadores. Não são dos vereadores, mas acabam fazendo o papel, né? Acabam redigindo redação, fazendo documentação, da qual não são atribuições, mas no sentido coletivo, no entendimento de que a Câmara precisa andar, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que acham que assessores não fazem nada, e na verdade, pelo contrário, nós temos que ter uma equipe. O vereador não é nada sozinho, né? Porque o vereador não está aí para resolver o problema de uma pessoa apenas, para comprar uma rifa ou para pagar água ou luz. Sim. O vereador é muito mais do que isso, transcende isso, né? O vereador tem que pensar no coletivo e no futuro do nosso município. Claro que as ações do dia a dia são importantes. E tem, infelizmente, pessoas que não querem que avance a democracia. Mas isso faz parte, né? A gente nunca vai ser unanimidade, né? Nós temos que saber respeitar as opiniões, de diversas opiniões. Isso é importante, né? Até porque o assessor que vocês têm, ou os vereadores têm lá, cada um tem um assessor pessoal, mas daí o próprio vereador que banca esse assessor, digamos assim. Hoje seria isso, né? Isso hoje seria isso, né? A gente sabe que não pode ser nada 8 ou 80, tem que encontrar um meio termo, né? E infelizmente hoje Carlos Barbosa é vereador e Deus, né? E aí dizem algumas pessoas mal intencionadas que o vereador só tem uma sessão por semana. É verdade, temos uma sessão por semana, mas nós temos várias reuniões, né? Reuniões de comissões, encontros com a comunidade. O vereador sai na rua, ele é vereador, ele não deixa o cargo dele pendurado em casa ou na Câmara. É 24 horas por dia, o vereador está em casa, o cidadão vai lá falar com o vereador, isso é bom. Por isso que a gente diz que o vereador é 24 horas, trabalha e trabalha muito, por isso que é importante valorizar.
E é importante a comunidade participar e começar a compreender como faz a diferença a participação da comunidade e não se deixar manipular muitas vezes por certos interesses que às vezes não ficam muito claros perante o senso comum. Pois é, Todson, aproveitando o gancho dessa tua colocação, eu sempre digo aqui para os nossos colegas da emissora que quando tem um problema na cidade, ele estoura em 2 lugares, né? É aqui na rádio e lá na Câmara de Vereadores, ou seja, a população realmente ela faz sua reivindicação pelo vereador. Mas, Todson, voltando um pouco nessa questão das homenagens que vocês realizaram neste ano, foi um ano interessante, né? Muitas entidades, empresas históricas, para ti pessoalmente que é metalúrgico, né? Operário, enfim, sindicalista, trabalhando num ano onde uma empresa metalúrgica completa 100 anos, né? Isso foi importante, né? E mais uma, então são 2 homenagens, né? Uma com 100 anos e outra com 50 anos, né? Isso, como é que foi isso para ti? Isso, quando dizem que Deus escreve torto, né? Como é que é? Deus escreve certo por linhas tortas. É bem isso, eu jamais imaginava que isso ia acontecer, mas aconteceu e eu tive a felicidade, né? E para muitas pessoas, isso é importante registrar, né? Para muitas pessoas acabou, digamos assim, dando de certa forma uma inveja, né? Dizendo, por que aí não poderia ser isso? E acabam distorcendo os fatos e querendo colocar situações que não são reais. Eu tenho a tranquilidade e a hombridade e o respeito muito grande pela Tramontina, muito grande, uma empresa centenária. Não é porque eu sou presidente do Sindicato dos Trabalhadores que eu não vou reconhecer a importância e a pujança que tem para a economia do município, questão social, não só do município, como a região. Agora, é evidente que eu tenho algumas opiniões, quanto classe, quanto trabalhador, que precisa avançar. E precisam ser defendidas. Que precisa ser defendida, precisa ser discutida. Não pode ter só um lado. Isso não é democracia. Tem que ter o contraditório. Esse é o papel. Mas em nenhum momento eu, quanto presidente, exerci esse papel de sindicalista. Eu tive que ser o presidente do legislativo da comunidade. Fizemos a homenagem da comunidade para Tramontina e para Irving, assim como para a estação, enfim, várias outras entidades. Então, isso para mim foi muito emocionante. Eu cresci muito quanto gestor, quanto cidadão, quanto vereador, porque isso é um esforço que a gente tem que fazer, que é muito grande, que é muito importante. Com certeza, a gente aos poucos vem tendo o reconhecimento da comunidade. Isso é o trabalho e isso que valoriza e o que nos motiva, né? E também é importante salientar que nesse processo a gente tem que ter uma equipe junto. E eu tenho um partido que é pequeno, sim, mas que são de jovens, aguerridos, trabalhadores que buscam o melhor para a comunidade Carlos Barbosa. Então, somos pequenos, mas somos aguerridos e que lutamos. E isso que faz a diferença. Tá certo, tá aí o Todson Marcelo, presidente do Legislativo aqui em 2011, da Câmara de Vereadores, devolvendo recursos, então, R$400 mil na gestão dele para a Prefeitura. Esse dinheiro poderá ser utilizado pelo prefeito em qualquer outra obra e atividade, enfim, porque como é uma verba que ela retorna aos cofres públicos, poderá ser dado um destino adequado aí para a nossa comunidade. Na sequência, o Evandro Zibete será o presidente, aí nós também vamos trazer a participação dele após a posse, né, que o pessoal deve realizar uma solenidade de posse dessa nova mesa diretora da Câmara. Então, Todson, obrigado pela presença mais uma vez, pela visita aqui aos nossos estúdios, também um espaço aqui para as tuas considerações finais e as tuas colocações. Eu vou encerrar agradecendo mais uma vez a oportunidade, né, valorizar essa parceria que a estação sempre esteve presente todos os anos nas sessões da Câmara e dizer daí que vai ser dia 29 às 18 horas a transmissão de posse, então, né, vou passar a chave da Câmara para o novo presidente. E também na oportunidade dizer que quando eu fui o ano passado para a África do Sul, tive uma oportunidade importante de viver uma emoção muito grande lá da história de Nelson Mandela. E eu quero terminar deixando uma frase, uma mensagem dele, que ele reunificou o país lá, né? A questão do apartheid. E ele disse que se você quer ser melhor do que aqueles que são teus inimigos, tu tem que fazer diferente do que eles fazem. Tu tem que tratar eles bem, para trazer eles para o teu lado. E na política, infelizmente, algumas pessoas acham que não existem adversários e querem logo para o campo da inimizade. Eu não entendo isso. Eu acho que nós temos que saber separar as questões de adversário, divergências ideológicas, né, com questões pessoais. Então a mensagem que eu deixo para a comunidade Carlos Barbosa, os amigos, enfim, é de que o 2012 seja o ano mais vitorioso ainda que foi 2011, certamente muito trabalho, muita luta, e pode contar comigo, estou à disposição 24 horas da comunidade Carlos Barbosa, é muito fácil me achar, né, estou quase sempre na Câmara, no sindicato, ou no centro, nos bairros, enfim, estou à disposição do Carlos Barbosa. Sucesso a todos nós e vida longa à democracia.